INDRIP é um projeto financiado pela Comissão Europeia e dos diferentes tipos de projetos que a Comissão Europeia tem, existe um que se chama as Marie Curie redes doutorais, portanto, que são preparadas para que as universidades forneçam uma preparação de excelência para os seus doutorandos. E este é um financiamento muito difícil de conseguir para qualquer universidade. Para terem uma ideia, em Portugal inteiro que nós tenhamos conhecimento, apenas há uma Marie Curie na área das ciências do desporto. E em termos internacionais, normalmente só cerca de 10% das candidaturas, que foram 1.500, portanto só 150 é que foram financiados. São também financiamentos que têm bastante verba disponível, à volta de 4 milhões, 6 milhões de euros, portanto é um financiamento muito competitivo, na ordem de que cá em Portugal apenas há uma Marie Curie que nós tenhamos conhecimento dirigida às ciências do desporto e tem também uma verba bastante substancial, entre os 4 milhões, 6 milhões de euros, que são quase totalmente aplicados à formação de um doutorando ou doutorandos dentro do programa doutoral das universidades. E, portanto, por isso estamos muito contentes por ter conseguido para a lusófona e para Portugal uma preparação destas que é como que a Liga dos Campeões dos financiamentos europeus. Ao nível do estudo dos comportamentos do movimento, a atividade física, o comportamento sedentário, o sono, muitos são os problemas que impedem muitas vezes o desenvolvimento a este nível. O estudo dos determinantes destes comportamentos tem alguns desafios que a rede INDRIP pretende não ultrapassar, mas contribuir para que seja ultrapassado, nomeadamente a falta de uma metodologia padronizada entre países para estudar diferentes níveis de determinantes. Nós precisamos ainda de conhecer muito mais sobre os diferentes níveis determinantes. A atividade física não é só uma questão de força de vontade ou de variáveis individuais, como muitas vezes se entende. Por isso, o que esta rede vai fazer é, em 5 países europeus, na Holanda, na Noruega, na Irlanda, em Portugal e na Bélgica, em 5 municípios destes países, nós vamos estar a recolher várias famílias, 60 famílias por país, que vão de facto ser avaliadas tendo em conta todos estes níveis de determinantes, usando uma metodologia que nós vamos testar a sua padronização. Para quê? Para depois poder deixar uma caixa de ferramentas, agora usa-se muito este termo, a toolbox, padronizada, que sirva a futuras investigações a esta área e que permitam de facto informar as políticas públicas. Esta rede de doutorandos, como falámos, são 10. Cada doutorando está focado num determinado conjunto de determinantes e alguns deles na forma como isto depois se harmoniza tudo no final para criar a caixa de ferramentas. Em Portugal, a orientação que a lusófona está a fazer é no âmbito das políticas públicas para promover a atividade física. Okay? A Universidade Lusófona, através da Faculdade de Educação Física e Desporto, tem o seu pacote de formação ligado às políticas públicas para a promoção da atividade física. As políticas públicas têm a ver com as ações governativas, quer por ordem do Estado, quer sociedade civil e vários stakeholders, que visam promover a atividade física. O Plano Global de Promoção da Atividade Física da Organização Mundial de Saúde é assim o documento norteador a este nível e os países são incitados a implementar estas medidas, mas os níveis de implementação variam muito e, portanto, o nosso doutorando vai estudar que políticas públicas estes países que estão em avaliação têm e vai fazer isso avaliando e monitorizando bases de dados que são públicas da própria Organização Mundial de Saúde e de outras instituições de referência. E para além disso vai entrevistar stakeholders nos diferentes municípios que estão a ter o projeto, para verificar se o que está monitorizado a nível nacional está implementado a nível local. Muitas vezes podemos dizer que temos uma determinada política, mas ela depois não está realmente ativa. E depois vai criar então um índice de implementação de políticas e vamos verificar a interação que isso tem com os outros níveis determinantes das atividades físicas e perceber então de que forma é que estas coisas se interinfluenciam, o nível mais macro ou mais global com o nível mais individual. A quantidade de estudos que existem hoje em dia e de chamada evidência que a atividade física faz bem à saúde já não é surpresa para ninguém. Todas as pessoas conhecem
a importância de promover a atividade física para que as pessoas sejam saudáveis durante toda a sua vida. E especialmente os nossos adolescentes, porque este foco do INDIP é na população mais jovem, porque é também aí que se criam muitos dos hábitos que depois são mais fáceis de dar continuidade ao longo da vida toda. E este estudo que estamos a fazer também tem realmente este aspecto que não é só virado para ajudar aquelas 60 famílias que nós vamos estar a trabalhar, mas sim criar um conjunto de ferramentas e treinar uma série de pessoas na aplicação e no desenvolvimento dessas ferramentas para que depois seja possível conhecer melhor quais são as realidades em diferentes países e depois intervir melhor em diferentes países. E esta ideia dos determinantes, que se fala, que tem assim um nome que pode parecer muito dicotómico, que é se a pessoa está assim, então vai fazer atividade física, não representa exatamente essa dicotomia. É sim que se as pessoas tiverem um determinado valor mais alto ou mais baixo de uma variável, elas irão fazer mais ou menos atividade física ou terão mais facilidade ou mais dificuldade em fazer atividade física. Portanto, este reconhecimento, isto é quase como ir às pistas que poderão ajudar, quer as pessoas que fazem as políticas, quer as pessoas que estão, por exemplo, a serem aprendizes de futuros professores de educação física, futuros treinadores e futuros profissionais do exercício físico, a identificar e depois a intervir nestes diferentes fatores todos, sabendo que todos estão a jogar ao mesmo tempo. Portanto, não há um. Muitas vezes a pessoa procura. Então, o que é que eu posso fazer ou qual é que é o comprimido que eu posso tomar? Isto não é só um comprimido, serão várias coisas que interagem e que é desta interação é que vai emergir o comportamento de atividade física e não tanto da presença de uma ou da ausência de outra, mas sim da interação entre elas. Mas acabou de passar aqui por nós um casal já de bastante idade a caminhar. Estão ao fim da tarde e saíram os dois. Um dos senhores levava uma bengala e apoiado na esposa. Porque é que eles estão a caminhar e outras pessoas estão em casa a ver o programa que está a dar à tarde? Escusamos de elencar quais são, mas o que é que faz esta diferença? Primeiro, há oportunidade. Nós temos aqui caminhos seguros para andar, não é? Se calhar não têm medo de ser assaltados, têm um caminho, um pavimento que é seguro a vários níveis, não é? É seguro da criminalidade, é seguro. Depois, se calhar, pela questão da companhia, vieram os dois, não tiveram que sair sozinhos. São níveis determinantes, como o António estava a dizer, completamente diferentes. E, portanto, quando pensamos o que é que faz estas pessoas estarem aqui e não no sofá, não há uma resposta, há muitas. E nós não temos até hoje, uma metodologia de avaliação padronizada destes determinantes todos, incluindo os genéticos. O INDIP vai também estudar determinantes genéticos que nem sempre têm sido estudados. E muitas vezes, se um grupo avalia um determinante com um tipo de questionário ou com um tipo de metodologia e outro grupo avalia com outro, depois os estudos não são comparáveis. O INDIP pretende deixar, lá está, um toolkit padronizado para se avaliar estas variáveis. A palavra determinantes, e concordo com o António, não é boa, porque ficamos com esta ideia, especialmente quando lemos de fora, é determinante para... É uma condição essencial, se quisermos, mas tem que estar várias presentes para o comportamento poder ocorrer. E depois, se o queremos avaliar e queremos comparar estudos, temos que avaliar com o mesmo tipo de metodologias. O INDIP vai até para avaliar o papel dos contextos. Isto, que eu saiba, não há quase estudos a este nível. Para avaliar o papel dos contextos, vai usar sistemas de geolocalização. Portanto, há um pacote de métodos de avaliação muitíssimo aprofundado e o objetivo é testá-lo, verificar a sua implementação em diferentes contextos e perceber a sua harmonização para poder futuramente ser utilizado por muitas gerações de investigadores. Porque se não temos bons dados, não tiramos boas conclusões, não podemos ter boas intervenções. Isto vai numa cascata de influências que, quando corre mal desde o início... Há exatamente esta questão de não há estudos que sejam compreensivos, portanto, que incluam todos os determinantes na mesma população e, portanto, depois tornava-se difícil dizer
há aqui um estudo que só estudou genética e que mostra uma determinada coisa. Mas e depois alguém questiona, e então a parte do envolvimento? E eles dizem, pois nós não estudámos isto, só estudámos a genética. Portanto, o INDIP estuda um leque de todos os determinantes. E o outro aspecto também muito interessante é, para além do toolkit que nós falamos, que é um conjunto de instrumentos, o INDIP tem também esta ideia de formar 10 doutorandos que vão ficar preparados para avaliar todos os determinantes, não apenas uns. E depois cada um destes doutorandos, que é um jovem investigador, irá fazer a sua vida académica num sítio qualquer e consegue avaliar todos os determinantes. Portanto, é uma espécie de, chama-se o seed funding, uma ideia de seed funding, portanto, é uma semente para que estes 10 doutorandos que nós temos vão certamente crescer e ter muitos braços para que se estendam pela Europa toda e provavelmente daqui a 5, 10 anos teremos 50, 60, 70 pessoas que estão preparadas para avaliar todos os determinantes. Talvez uma das maiores diferenças é que este é quase antes, é montante, porque nós estamos a testar uma metodologia padronizada de avaliação para que outros projetos sobre atividade física, quando tiverem as suas questões de investigação, quando implementarem e testarem as suas intervenções, possam usar metodologias de avaliação validadas e padronizadas, que depois possam permitir a comparabilidade entre estudos, está bem? Nós vamos testar metodologias para avaliar as questões genéticas, as questões antropométricas, as questões dos comportamentos do movimento com métodos objetivos e subjetivos, as questões espaciais com geolocalização, as questões políticas, das políticas de saúde, quer com análise documental, quer com metodologias de Delphi e de entrevistas a stakeholders, ou seja, há todo um conjunto de avaliações que vai ser testado e de ferramentas e formas de implementar essas avaliações multissítio, porque isto vai ser avaliado em 5 países, que são 5 contextos muito diferentes e, portanto, vamos não só analisar determinantes, mas em múltiplos contextos, para que uma nova geração de investigadores, como o António disse, muitíssimo capacitados, porque as redes doutorais Marie Curie visam capacitar investigadores e promover a sua disseminação. Uma coisa interessante, Portugal não pode ter um investigador português, tem que estar fora, o mesmo para toda, portanto, isto incita a mobilidade, incita a capacitação, incita a troca de experiência. Imaginem o INDIP é um projeto que procura fazer algo que se chama uma harmonização das recolhas de dados associadas aos determinantes da atividade física. Porque até agora acontecia algo que, se comparássemos, por exemplo, com a medicina, seria algo assim. Portanto, queríamos medir a tensão arterial e tínhamos 7 estudos e cada estudo media a tensão arterial com uma forma diferente. Depois seria muito difícil, a nível populacional, perceber se a tensão arterial está a aumentar ou não. Ora, vocês, mesmo que não sejam especialistas em medicina, reconhecem que quase toda a gente mede a tensão arterial da mesma maneira. Isso não acontecia nos determinantes da atividade física. Portanto, uns usavam um questionário, outros utilizavam um equipamento, chamado um acelerómetro, outros ainda usavam observações e depois, quando era preciso ter bons dados e dados que permitam, lá está, aos políticos e aos governos tomar decisões, havia sempre esta, mas estes usaram este sistema e os outros usaram outro sistema. Portanto, esta harmonização pode parecer que é redutora ou que pode limitar depois a diversidade e essas coisas todas, mas em ciência é realmente interessante que exista uma certa padronização das formas como se recolhem os dados. E novamente aqui estamos a treinar 10 doutorandos em todas estas diferentes formas de medir e todos depois ficam como que sementes para um futuro que se espera que, em vez das 60 famílias que nós vamos medir em Portugal agora, se calhar daqui a 5 anos ou 10 anos, cada um daqueles doutorandos, já doutorado, conseguirá recolher 500 famílias ou 600 famílias em diferentes países e aí começamos a ter um conjunto de dados que podem ser mais facilmente usados, são menos facilmente atacáveis
por parte das políticas de saúde. Deixem-me também só, se calhar, acrescentar esta ideia, que é, notem que, por exemplo, os nossos governos muitas vezes atuam financiando e suportando muitas questões associadas ao tratamento das doenças. Portanto, e aí gasta-se imenso dinheiro para tratar as doenças. Gasta-se muito pouco dinheiro para prevenir as doenças. E tem muito a ver com, é fácil, ou é mais fácil, é mais conhecido medir a tensão arterial ou fazer um eletrocardiograma para perceber que a pessoa tem uma doença cardíaca. Isso está muito claro e então os políticos decidem, eu consigo investir nisto, eu vejo que ali há força naquele estudo. Na parte da atividade física, que é a prevenção, é antes da coisa acontecer, quando esses mesmos políticos olham para os dados, ficam com dúvidas que são perfeitamente genuínas, porque dizem, mas um diz-me que é para a direita, outro diz-me que é um bocadinho mais para a esquerda, e eu não consigo perceber se a população está a melhorar ou não, e portanto não vou pôr dinheiro aí. Portanto, a nossa ideia é que o INDIP irá ser, lá está, a semente que potencialmente fará com que cada vez mais dinheiro vá para a prevenção, porque é muito, muito, muito mais eficiente do que tratar. Ao ser uma rede doutoral, é uma rede de formação, capacitação de investigadores. Implica uma recolha em comunidade. Portanto, ao todo, vão ser recolhidos dados de 300 famílias. É muita coisa, assim corra bem. As 300 famílias, em que não é só a criança de 12 a 14 anos que é avaliada, mas os seus pais e pelo menos um irmão. Portanto, no estudo só vão ser integradas famílias com irmãos, lá está, porque se quer perceber a dinâmica familiar e o papel também da genética, da educação, quer-se diferenciar aqui várias coisas. Esta recolha vai permitir informar futuras intervenções na comunidade, mas o INDIP não é um estudo de intervenção, essa parte fica... Nós não vamos desenvolver nenhuma intervenção, vamos recolher dados na comunidade, sem dúvida. Nesse aspecto, as famílias que vão participar, claro que vão ter sessões de esclarecimentos, eventualmente algumas sessões de sensibilização para a prática, etc. Mas não é um estudo de intervenção. A característica desta rede tem essa particularidade, está bem? É capacitação, formação, recolha de dados, análise de dados, para deixar depois uma infraestrutura de análise e prática. Portanto, esta toolkit que eu falei várias vezes, vai deixar um set de instrumentos harmonizados e padronizados, vai deixar uma base de dados bastante grande que vai continuar a ser analisada por muitos anos, porque há diferentes formas de olhar para os dados, de os tratar, de os analisar. Cada vez mais as intervenções devem ser desenvolvidas em conjunto com as populações a quem elas se destinam. E este toolkit vai ter também bastante sobre isso, sobre o que é que estes dados nos vão informar sobre as necessidades das populações-alvo, para que cada vez mais as intervenções em cocriação possam ir de encontro àquilo que é mais útil para as famílias. Sim, realmente são 5 países, mas são mais parceiros. Portanto, há alguns países que têm mais do que um parceiro. E, portanto, temos a Irlanda, que tem 2 universidades, já agora começo por dizer talvez isto. Qualquer uma das universidades que participa neste projeto é uma universidade líder na área da atividade física ou na área do desporto nos diferentes países e a nível europeu. Portanto, estavas a dizer, temos a Irlanda, que tem 2 universidades, depois temos a Bélgica, que tem uma universidade, temos a Alemanha, que tem um centro de investigação e é por isso que não faz parte da rede doutoral, no sentido em que não vai formar novos doutorandos, e temos, portanto, agora temos a Noruega, portanto, a Universidade de Agder, e temos Amsterdã, portanto, na Holanda, ou na antiga Holanda, que também faz parte do projeto. Portanto, cada um destes centros pode ter 1 ou 2 doutorandos. E outra também curiosidade destes projetos é que os doutorandos, sim, estão, por exemplo, fixos em Portugal, o nosso doutorando está fixo em Portugal, faz o nosso programa de doutoramento, mas depois tem períodos em que vai estar 3 meses, 4 meses, numa outra universidade, onde participa nas atividades, não sei, da Universidade de Amsterdã ou da Universidade de Ghent e vice-versa. E, portanto, nós depois também iremos receber alguns doutorandos das outras universidades que ficam connosco cá 3, 4 meses a aprender que a ciência
tem várias maneiras de ser abordada e que se calhar na Holanda abordam de determinada forma, que é ligeiramente diferente da nossa, e assim estes doutorandos ficam realmente com uma formação de excelência. Não há nenhum outro programa no mundo inteiro, mesmo nos Estados Unidos, onde existe esta partilha e esta lógica, que a Europa é muito rica, de diversidade e de promover inclusividade na sua formação. Estes projetos da Marie Curie têm uma mecânica que não é só para estudantes europeus. Portanto, nós temos nos 10 doutorandos estudantes que vêm do México, vêm da Malásia, vêm da China e além de alguns que são realmente de cá. Portanto, não é exclusivo para os europeus. E depois tem esta outra particularidade que é interessante, mas é um constrangimento, é que, por exemplo, para Portugal não pode ser uma pessoa portuguesa ou que viva cá. Portanto, se um doutorando quiser participar na Marie Curie, tem de fazer numa outra fora de Portugal. E a mesma coisa para cá. Portanto, nós estamos a atrair estudantes para virem conhecer a nossa universidade, que são estudantes de excelência, mas não são os portugueses. Os portugueses, se quiserem, têm de ir para fora e os da Holanda podem vir para cá. Portanto, tem esta particularidade. Para além da formação que eles recebem noutras universidades, da rede Marie Curie, que já foi mencionada pelo António, eles têm também 2 training schools por ano. Ou seja, o consórcio, que faz parte da rede Marie Curie, dá formação em conjunto a esta rede doutoral. Portanto, em 2 momentos por ano e consoante necessidades identificadas pela rede, eles vão receber formação dada por nós e pelos parceiros todos. Portanto, há training schools organizadas que é outra particularidade destas redes Marie Curie. Neste caso está no primeiro ano da sua implementação, a entrar no segundo, e a tarefa deste primeiro ano foi a de recrutar os doutorandos, foi a de desenvolver o que se chamam os SOPs, Standard Operational Procedures, ou seja, todas as tarefas que envolvem cada um dos determinantes, a recolha de cada um dos determinantes. Isso implica submissão ao Comitê de Ética, também é uma mensagem a passar. Nós não podemos fazer investigação sem ter aprovação dos comitês de ética das respectivas faculdades. Isso foi o grande output deste último ano. Portanto, foram desenvolvidos todos os manuais de procedimentos, já pelos próprios doutorandos, com o apoio dos seus supervisores, e foram submetidos ao Comitê de Ética, tendo tido aprovação. Portanto, agora em outubro, estamos em condições de começar a pensar nas recolhas que vão acontecer de janeiro a junho do ano que vem. O que nós vamos estar a fazer até ao final do ano são pilotos destas recolhas e a começar a identificar como é que vamos chegar a estas 300 famílias, 60 por país, através das escolas. Portanto, é isso que neste momento está a acontecer. Talvez só para complementar aqui, uma Marie Curie tipicamente tem 4, 5 anos de implementação, dos quais os alunos que participam nas Marie Curie, os doutorandos, estão normalmente 3 anos ou 4 a fazer o seu doutoramento. Portanto, o primeiro ano é quase sempre, é o ano em que nós estamos, um ano de preparação, de treino dos doutorandos e também do resto da equipa para o que será depois a recolha de dados. Durante este período, o que se faz também por vezes é muitas revisões de literatura para que os doutorandos fiquem com conhecimento do estado da arte daquelas diferentes áreas e aí sim já temos algumas revisões sistemáticas realizadas que provavelmente já serão apresentadas em congressos já no início do próximo ano.